meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. Como vocês estão? Espero que muito bem e animados para mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é a língua portuguesa. Como vocês sabem, eu sou uma mulher sortuda que nunca, jamais está sozinha. Hoje quem faz a nossa tradução para Libras é a minha, sua, nossa queridíssima Vitória. Bem-vinda, Vitória, espero que você goste da nossa aula de hoje. As traduções para Libras tornam nossas aulas mais acessíveis, né? E ainda pensando em acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, cacheados na altura do queixo, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, estou em pé, com a farda azul e uma saia branca e preta, listradinha, tá certo? Como vocês sabem, nossas aulas estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto do nosso aplicativo Educa Recife. E a grande novidade do aplicativo é o chat, né? Nossa ferramenta interacional em que vocês podem deixar seus comentários, suas dúvidas, né? Seus elogios, suas críticas, não tenham medo, a gente está aqui para isso. Tá? E o aplicativo vocês conseguem tanto pelas lojas para Android e iOS, quanto pelo QR Code que vai aparecer na tela. Tá? E hoje a gente vai dar continuação a um assunto que a gente deu início, né, na aula passada, que é a citação. Lembram que a gente viu um pouquinho o que era citação, o que era paráfrase? A gente viu, inclusive, que a paráfrase era uma forma de citação, né? Uma citação indireta, porque a gente não conseguia fazer essa relação, obviamente, né? De maneira muito rápida. A gente vai estudar as possibilidades de uso da citação. Na verdade, eu limitei as possibilidades de uso para o uso da citação dos argumentos, tá? E aí, para a gente começar, eu queria revisar alguns conceitos com vocês. Vocês lembram o que é intertextualidade? Né? Que é aquele diálogo com os textos. Então, quando eu estou falando de intertextualidade, eu estou dizendo que há um diálogo, uma referência, uma conversa entre um texto e outro. E quando eu falo texto, eu estou querendo dizer da maneira mais ampla possível, já que há intertextualidade entre outras artes. Se vocês voltarem no nosso canal ou no nosso aplicativo, se vocês voltarem algumas aulas atrás, vocês vão ver que a gente já trabalhou exaustivamente o conceito de intertextualidade. Eu já trouxe diversos exemplos, trouxe também intertextualidade com textos e outras áreas e outras artes. Então aqui eu vou passar, tá? Aí, uma das formas de intertextualidade é a citação. Então, a citação trata-se de uma transcrição de parte de um texto alheio, que é indicada com aspas, e aí também poderia ser usado o itálico. O importante é que você marque a parte citada, que você não assuma o discurso de outra pessoa como seu discurso, porque aí é um roubo de ideias e é crime, tá? E com menção à autoria. O uso da citação assegura a veracidade às informações veiculadas e funciona como argumento de autoridade no texto. Por exemplo, eu tenho aqui, segundo Fiorin Savioli, então eu já estou identificando a autoria, que não pode ser esquecida em hipótese nenhuma quando eu trato de uma citação, tá? Eu preciso dizer de quem eu estou repetindo, né? Quem me deu o texto, né? De onde eu tirei essas palavras, ó. Então, segundo Fiorin Savioli, a esse diálogo entre textos dá-se o nome de intertextualidade. Então, percebam que eu tenho as aspas marcando a fala que não é minha, é a fala de outra pessoa, tá? E as citações eu trouxe como um uso, né, nas redações. Então, nas redações são transcrições de frases e ideias de outras pessoas no texto. Elas ajudam a embasar seu ponto de vista e esclarecer exemplos, o que torna o texto didático e, olha,
persuasivo para o leitor. Por que? Vocês podem perguntar. Por que que a citação torna o texto mais persuasivo? Porque dá ao seu texto um peso de verdade. Que não é você não tirou a sua ideia das vozes da sua cabeça. Outras pessoas pensaram a mesma coisa. Num texto, por exemplo, dissertativo, argumentativo de exames, como o Enem, vestibular, usar uma citação pode fazer com que o seu argumento ele pareça mais verdadeiro, né? E aí a citação vai mostrar que você tem um contexto produtivo, uma sabedoria cultural grande, porque você conseguiu incorporar uma citação ao seu texto. Lembrando que, em vestibulares, a citação deve ser produtiva. E aí vocês podem perguntar, mas que raios é uma citação produtiva, Camille? É quando a gente cita e a gente vai argumentar em cima da citação, a gente vai usar a citação para exemplificar alguma coisa. Então, a gente não vai só jogar a citação no texto, porque só jogar a citação no texto pode causar, inclusive, anulação da sua redação por parte desconectada, porque é visto como uma frase aleatória no meio do texto sem nenhuma finalidade, tá? E aí isso faria com que o seu texto fosse anulado. Então, cuidado, usem as citações, mas usem contextualizando, usem problematizando, usem relacionando a sua citação ao seu tema. Joia? E as citações, elas podem ser diretas e indiretas. Aquelas citações indiretas são quando você vai fazer quase uma paráfrase, né? Porque você vai repetir a ideia com outras palavras. Já a citação direta é essa aqui, literalmente, você vai aspear e você vai indicar a autoria. Até agora, tranquilo? Qualquer coisa, vocês gritem, tá? E aqui a gente está falando da citação como uma intertextualidade explícita. Por quê? Porque ela é obviamente recuperada, porque o diálogo entre os textos ele é óbvio. Que eu vou citar a fala de alguém que está em outro texto. Então, eu tenho esse diálogo entre os textos e ela ocorre de maneira óbvia, explícita. Relembrando o que é uma intertextualidade explícita, eu tenho, na modalidade explícita, como o nome sugere, os leitores não têm dificuldade para identificar os elementos e fazer uma relação rápida com o texto-fonte. Nesse caso, não surge a necessidade de conhecimento prévio para entender o elemento intertextual. Por quê? Porque a relação está dada, é óbvia. Quando eu trago a citação do texto de Fiorin, por exemplo, eu digo que o meu diálogo é com esse texto de Fiorin, tá? E aí, como a gente usa a citação nos textos argumentativos? Quando a gente usa no argumento de autoridade. E o que é um argumento de autoridade, gente? É quando a gente tem uma ideia que se sustenta pela citação de uma fonte confiável, que pode ser uma frase dita por alguém, líder ou político, algum artista famoso, algum pensador, enfim, uma autoridade no assunto abordado. A citação pode auxiliar e deixar consistente a tese, ou seja, indicar que, olha, não só sou eu que digo isso, é também fulano de tal, pesquisador da área X, é também o artista tal, engajado na causa, é o político tal, e aí a gente vai trazendo para o nosso discurso apoiadores. Em suma, em síntese, a gente até pode falar isso, que o uso da citação no nosso texto é como se a gente trouxesse testemunhas do nosso ponto de vista, né? E a gente vai, claro, sempre trazer uma citação que seja interessante para a gente, né? Para a gente defender o nosso argumento. Mas vou perguntar para vocês, vocês sabem o que é argumento? Será? E os tipos de argumento? E as técnicas de argumentação? Vocês vão dizer, mas o que é que eu quero saber isso, Camille? Vão por mim, vocês vão querer saber, porque argumento é a base de qualquer texto argumentativo.
assim como o texto dissertativo, argumentativo, que é aquela modalidade de texto que vocês vão fazer para os exames, né? Então, como é que a gente pode argumentar? Eu já mostrei que a gente pode usar a citação no momento da argumentação. Mas olha, o que é argumento? O argumento é um recurso de persuasão, ou seja, de convencimento. Fundamenta nosso ponto de vista. Então, o argumento é aquele que vai dar peso ao nosso ponto de vista. Tá? E eles servem principalmente para provar alguma coisa, como ponto de vista, uma decisão ou uma opinião. E é que a gente tem alguns tipos de argumento, tá? O argumento de autoridade, né, que eu já falei, que é quando se utiliza uma personalidade de determinada área ou instituição conceituada de pesquisa para reforçar as ideias e convencer o leitor sobre uma opinião. Ó, por exemplo, segundo pesquisa do Centro de Pesquisa em Macroeconomia, 1% dos homens brancos ricos recebe mais do que todas as mulheres negras do Brasil. Então, veja, eu poderia só dizer que homens brancos ganham mais que as mulheres negras. Mas, se eu quero que a minha opinião seja validada, seja lida como correta, eu posso inserir uma informação, essa citação. Eu poderia usar uma citação, né, mesmo, abre aspas, e trazer um trecho dessa pesquisa. Ou somente de citar que o tal instituto trouxe uma pesquisa que diz isso, que 1% dos homens brancos recebem mais que todas as mulheres negras do Brasil. Claro, 1% dos homens brancos ricos. Então, veja, esses dados, esse argumento de autoridade, é como se ele validasse o meu argumento. É como se ele dissesse, você está certo no que você pensa, estou aqui para provar. Então, é como se a gente tivesse trazido testemunhas, tá? A gente tem também o argumento histórico, que utiliza como forma de comprovação uma série de acontecimentos e fatos históricos que remetem ao tema em discussão. Então, ó, por exemplo, os problemas de desigualdade social no país nos remetem às práticas racistas herdadas pelas instituições e pela população desde o período escravista, com início no século XVI. Então, aqui eu tenho um argumento histórico, ou seja, eu voltei no passado e trouxe uma causa possível para a consequência. No caso aqui, eu estou usando a instituição escravista, né, o período escravista, para fundamentar o problema de desigualdade social. Tranquilo. É de boa, tá vendo? É um negócio tranquilo, não é nada de outro mundo, tá, gente? A gente tem também o argumento de exemplificação, que pode apresentar, por exemplo, narrativas cotidianas para evidenciar um problema e assim ajudar na fundamentação do ponto de vista. Aqui um exemplo, a violência contra a mulher pode ser percebida em termos práticos, por exemplo, nas sucessivas agressões sofridas por Maria da Penha durante o seu casamento. Hoje, além dela ser uma ativista pela causa, tem o seu nome designando a Lei de Proteção às Mulheres. Então, veja, perceba que eu estou dando peso ao meu argumento, né? Eu estou fundamentando o meu ponto de vista, trazendo um exemplo. Nesse caso, né, escolheu-se o exemplo de Maria da Penha, porque o tema falava sobre violência contra a mulher. Então, veja, eu posso trazer exemplos para o meu texto, para eu mostrar. Inclusive, eu sempre digo isso, gente, usem exemplos, tá? Quando vocês forem argumentar, usem exemplos, porque o exemplo traz uma materialidade para o texto que, às vezes, apenas a teoria não adianta, não funciona. E aí, quando a gente traz um exemplo comprovável, como é o caso de Maria da Penha, para dar esse peso, a gente deixa o ponto de vista melhor fundamentado. Joia? A gente tem um argumento agora de comparação, que nada mais é do que fazer um comparativo entre ideias distintas, a fim de construir um ponto de vista apontando semelhanças ou diferenças entre as noções comparadas.
Então, aqui, o argumento, ele é dado, ou seja, o modo como eu vou embasar meu texto, que eu vou aprofundar meu texto, ele é dado por comparação. Então, eu vou pegar 2 exemplos, sejam eles semelhantes ou muito distintos, e eu vou trabalhar minha argumentação em cima disso. Por exemplo, aqui, ó, na Finlândia, as melhorias na educação passaram nos últimos 20 anos, pelo menos, por uma sucessão de políticas voltadas para a valorização do professor e capacitação profissional. Então, percebam que nesse primeiro parágrafo eu tenho o caso A. E agora eu vou trazer o outro caso, que é para comparar. Ó, já no Brasil, o piso nacional continua muito abaixo da média e há um déficit na formação de boa parte dos profissionais. Então, aqui eu estou comparando o exemplo da Finlândia, o exemplo do Brasil, e eu estou mostrando que a Finlândia faz isso melhor, né? Conseguiu uma política educacional melhor. E aí, por que eu vou usar esse argumento de comparação? Para que eu possa dizer, né, defender o meu ponto de vista que a educação no Brasil precisa de melhorias. Joia. E a gente tem o argumento de causa e efeitos, que é muito comum como estratégia argumentativa. Nesse modelo, você apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer. E, em seguida, as consequências, os resultados e os desdobramentos. Sempre, gente, alguma coisa vai ter uma causa e vai ter uma consequência. Se você trabalha a consequência, você pode trazer a causa, né, para fazer essa construção argumentativa. Se você trabalha a causa, você pode trazer a consequência para fundamentar o seu texto, tá? E agora eu vou falar de alguma coisa que é muito parecida, mas não é a mesma coisa, que são as estratégias de argumentação. Porque antes a gente viu os tipos de argumento, né? O argumento histórico, o argumento de exemplo, o argumento de comparação, o argumento de autoridade. Agora eu quero trabalhar algumas estratégias, como a exemplificação, né? Que você vai inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do seu parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. Então, quando eu vou usar no meu texto uma estratégia de exemplificação ou um argumento, por exemplo, que a gente já viu, eu vou trazer para o meu texto dados, né, casos mesmo, que me tragam, que me deem base para que eu continue construindo as minhas ideias. Então, lembra o que eu falei, sempre tragam exemplos? É por isso, porque é um dos modelos mais simples da gente conseguir manter uma argumentação, é justamente exemplificando. Então, se eu digo que a educação no Brasil não é boa, tá, isso aqui é uma sentença minha. Não é boa por quê? Eu posso trazer as causas, eu posso trazer as consequências, ou eu posso trazer um exemplo. Posso trazer, por exemplo, a nota dos alunos em português e matemática, por exemplo. Eu posso trazer como a pandemia impactou isso tudo, tá? E aí são exemplos. Aí a gente tem alguns operadores argumentativos, que são o quê? São elementos que vão introduzir esse tipo de argumento, introduzir essa técnica. Então, a gente vai usar o por exemplo, a exemplo de, como acontece no caso, joia? Aqui a gente tem a enumeração, que é um dos tipos de argumento, né, de técnicas de argumento que a gente vai abordar. Nela, você deve citar os vários argumentos que tem sobre sua tese um a um, de modo a literalmente enumerar uma série de fatos que comprovam a relevância do que você está dizendo. Então, se eu estou falando sobre, por exemplo, a desigualdade social, eu posso enumerar todos os argumentos que eu tenho sobre isso. E aí, depois,
eu vou desenvolvendo pouco a pouco todos eles. Tá? É importante que você explicite bem que haverá uma ordem de ideias, isso é importantíssimo. Vocês não podem, na introdução, anunciar uma ordem e no corpo do texto inverter essa ordem, porque aí você não foi fiel ao seu próprio projeto de texto. Isso pode fazer do seu texto um texto que tem problemas de coerência. É isso que vocês querem? Acho que não, né? Você pode citar, por exemplo, que há 2 problemas e destrinchá-los em parágrafos diferentes. Joia? E aqui alguns operadores argumentativos para esse tipo de parágrafo, que são, em primeiro lugar, então, primeiramente, vou falar sobre A. Além disso, ademais, vou falar sobre B. Então, aí você vai guiando o leitor pelos argumentos que você tem. Isso faz com que o texto fique muito mais organizado. E aí fica muito mais fácil da gente, leitor, compreender e para você, escritor, produzir, né? A gente tem a comparação, que você deve desenvolver um parágrafo... Para você, desenvolver um parágrafo por comparação, é necessário apresentar 2 ideias e ressaltar as semelhanças e ou diferenças, como a gente viu naquele argumento de comparação, né? Que foi o caso da Finlândia versus o Brasil, tá? E aqui os operadores argumentativos que introduzem, né? Que vão fazer parte dessa técnica argumentativa, que é igualmente, como se, por quê? Porque eu estou trabalhando uma comparação. Então, essa comparação pode ser, né, positiva. Então, igualmente, como se, da mesma forma, e também pode ser apontar as diferenças. Diferentemente, por outro lado, de modo contrário, tá? E são esses elementos que vão articular os teus argumentos ao longo do texto. E a gente tem causas e efeitos, né? Que é muito comum como uma estratégia. Esse modelo apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer. E, em seguida, as consequências. Então, é como eu disse, sempre que a gente trabalhar uma causa, a gente tem uma consequência. E sempre que a gente for trabalhar uma consequência, a gente vai ter uma causa. E aí, trabalhar essas relações no texto pode fazer com que o seu argumento se destaque. Pode fazer com que você consiga trabalhar diversos aspectos do mesmo tema, né? Mostrando, a desigualdade aconteceu por causa disso, disso e disso. Em consequência, além da desigualdade, eu tenho outras coisas. E aí você vai trabalhando. E alguns argumentadores, operadores argumentativos, o porquê, o já que, visto que, com efeito, assim, etc. A gente tem a evolução histórica, né? Que é uma estratégia que vai envolver uma cronologia, ou seja, tempo e espaço. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas, locais e fatos ocorridos. Então, por exemplo, eu posso começar um texto dizendo, na Grécia Antiga, havia o hábito de, não sei lá, algum hábito. E aí você pode ir trazendo, fazendo essa evolução histórica. Então, você pode fazer, de fato, uma evolução, por exemplo, do direito. Você pode dizer que a democracia vem do grego, que quer dizer governo do povo. Aí, isso você já localizou no passado, você fez uma alusão histórica. E aí você pode fazer uma evolução histórica. Aí você pode dizer, num período iluminista, os direitos passaram por grandes revoluções. Atualmente, então veja, eu tenho marcadores temporais que vão me ajudar a criar quase que uma linha do tempo para o argumento que eu tenho. Então isso vai mostrar que você sabe as origens do problema, que você sabe de onde está vindo a sua ideia, que você consegue trabalhá-la de diversas formas. E aí alguns operadores para este parágrafo, antes, depois, posteriormente, logo, assim que. E a gente tem a contraposição, que eu acho que é o último. É o último. Aqui você pode contestar uma ideia, afirmando
como algo acontece e em seguida dizendo o porquê de não funcionar. Então é como se você brigasse com você mesmo, sabe? Você afirmasse uma coisa e você se contradissesse. Porque isso é uma estratégia de você conseguir, para que você consiga olhar os vários lados de uma mesma situação, tá? Você pode mostrar duas perspectivas diferentes sobre o mesmo argumento, denotando um contraste de opinião. E aqui eu devo fazer uma observação que talvez esse modelo de argumentação seja um dos mais complicados de usar na prática. Por quê? Porque você vai conseguir produzir, você vai precisar produzir um texto muito consistente para que você consiga apontar o lado bom e o lado ruim do mesmo argumento. Então, você dizer que tal coisa acontece assim, mas isso não funciona por causa disso e disso. Ou você pode fazer exatamente mostrar as duas perspectivas. Para o grupo a situação B se desenrola assim. Para o grupo C, se desenrola de outro jeito. Então, você precisa ter uma certa habilidade ali textual para juntar todas as ideias opostas em um texto que seja coerente, um texto que seja coeso. Ufa, né, gente? Eu falei que só já acho que já estou meio perdida. Então, a ideia dessa aula foi mostrar para vocês que a gente consegue trazer uma série de possibilidades argumentativas e que o uso da citação é uma dessas possibilidades, porque vocês vão usar o argumento, né, o texto de outra pessoa no seu próprio texto para dizer que sim, você tem testemunhas de que você está certo. É mais ou menos isso. Gente, eu espero sinceramente que essa aula tenha sido interessante para vocês. Qualquer dúvida, joga lá no nosso canal do YouTube, tá? Agradeço a Vitória pela sua incrível tradução. Agradeço a produção que permite que as aulas cheguem até vocês. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima, tá? Como sempre, foi um prazer estar aqui. Até logo!